Chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Introdução. Uma das tarefas mais difíceis no ministério é fazer com que as pessoas compreendam que Deus deseja que prosperem e sejam bem-sucedidas. Na verdade, Deus deseja muito mais a prosperidade das pessoas do que elas mesmas. Muitos cristãos fiéis nunca vislumbraram a dimensão da prosperidade que Deus planejou para eles. E uma das razões é a falta de conhecimento sobre esse assunto. Se desejarmos experimentar o que Deus tem de melhor para a nossa vida, teremos de fazer a vontade dele. Isso requer honrar e obedecer a Deus e a sua palavra. Mas, para honrar e obedecer a palavra, nós devemos primeiro descobrir o que ela tem a dizer. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito de prosperidade. Muitos cristãos não prosperam atualmente porque não obedecem ao chamado divino ou porque não seguem uma instrução específica que Deus lhe tenha dado. Outros precisam simplesmente corrigir a maneira de pensar e, então, começar a pensar, falar e agir de acordo com a Bíblia no tocante à prosperidade. Há ainda cristãos que contribuem financeiramente com a motivação errada, visando apenas obter algo em troca, ou os que ofertam motivados por culpa ou por medo, em vez de fazê-lo por fé e por amor. Há também alguns cristãos que desonram a Deus e sua palavra, não somente deixando de dar os dízimos e as ofertas, mas na maneira como conduzem seus próprios negócios. Essa, porém, não tem de ser a história da sua vida. Deus quer que você prospere financeiramente. Lembro-me de como era a minha vida antes de aprender pela Bíblia a verdade sobre a prosperidade. Minha família e eu lutávamos arduamente na área financeira com escassez durante muitos anos. Não estávamos raspando o fundo do tacho, estávamos debaixo do tacho, mas, louvado seja o Senhor, a palavra de Deus é eficaz. Passados a ser prósperos, à medida que aprendemos a agir de acordo com a palavra nesta área. O sucesso que vem de Deus não acontece de repente, e se nesse momento não estamos progredindo financeiramente, não devemos esperar que nossa prosperidade em Deus aconteça de forma imediata. Contudo, se honrarmos e obedecermos a Deus e a sua palavra continuamente, isso certamente acontecerá. Minha oração é para que os ensinamentos deste livro tragam as bênçãos de Deus para a sua vida e assim você possa ser uma bênção para o reino de Deus e para a sua obra aqui na terra. Louvado seja Deus. Autor, Kennedy Reagan. Capítulo 1. Miséria. Bênção ou maldição? Gálatas capítulo 3, versos 13. A palavra do Senhor nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou. Se pararmos neste ponto, constataremos que Cristo nos remiu. Mas remiu de quê? O restante do versículo define da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versos 13. Gálatas capítulo 3, versos 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Não se poderia fazer um estudo correto sobre prosperidade sem abordar a grande verdade bíblica da redenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei traz morte espiritual, enfermidade e miséria. A primeira maldição que Deus anunciou que viria sobre o homem, por ele ter violado sua lei, se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 17. Deus disse a Adão: no dia em que dela, da árvore da ciência do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. A Adão e Eva foi permitido que comessem do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maldição da morte espiritual foi lançada sobre eles por terem desobedecido esta lei de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24, é narrado que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim, a fim de que não mais comesse da árvore da vida. O homem se tornou, então, escravo do pecado e da morte. A morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação nem do plano original de Deus. Na Bíblia, nos é revelado que a morte física é um inimigo de Deus e do homem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 26, verificamos que a morte física é o último inimigo a ser destruído. Quando se morre fisicamente, o espírito e a alma deixam o corpo e vão para o lar eterno. Lucas capítulo 16, versos 19 a 24. Há vários tipos de morte mencionados na Bíblia, mas devemos familiarizar-nos com esses 3 tipos. Primeiro tipo, morte espiritual. Segundo, morte física. Terceiro, morte eterna ou segunda morte, que significa ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que se encontra em Apocalipse capítulo 21, versos 8. A morte espiritual se apodera do espírito de uma pessoa antes de se apoderar de seu corpo. A morte física é uma manifestação ou consequência da morte espiritual. A morte eterna ou segunda morte é o estágio final da morte, ou seja, será o destino daqueles que estiverem espiritualmente mortos. A morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra e, em seguida, manifestou-se no corpo físico, destruindo-o. A morte física faz parte de uma lei que Paulo chama de a lei do pecado e da morte, que está em Romanos capítulo 8, versos 2, parte B. Quando Deus garantiu a Adão que no dia em que dela comeres, certamente morrerá, Gênesis capítulo 2, versos 17, parte B,
não estava se referindo à morte física, mas sim à morte espiritual. Se o homem nunca tivesse morrido espiritualmente, jamais morreria fisicamente. O que é morte espiritual, então? Morte espiritual significa separação de Deus. No momento em que Adão pecou, separou-se de Deus, quando Deus, na virada do dia, como era de seu costume, passeava dirigindo-se para conversar com Adão, o chamou: Adão, onde estás? Está em Gênesis capítulo 3, versos 9, parte B. Adão respondeu: escondi-me, Senhor. Gênesis capítulo 3, versos 10, parte B. Ele já estava separado de Deus. Já não tinha comunhão com Deus. Tendo Adão e Eva dado ouvidos ao diabo, como resultado houve a morte espiritual. Imediatamente após a queda de Adão e Eva, essa morte se manifestou na família humana. Caim, o primogênito de Adão e Eva, assassina o irmão. Gênesis capítulo 4, versos 8. O homem passou a condição de banido, condenado, lançado fora do jardim, sem bases legais para reaproximar-se de Deus. Louvado seja Deus! O homem, em seu estado decaído, não poderia responder ao chamado de Deus sem sacrifício. O ser humano estava impedido de falar com Deus, pois era mais que transgressor, mais que infrator e pecador. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versos 4 e 4. Louvado seja Deus! Os fariseus eram muitos religiosos, iam à sinagoga aos sábados, oravam, davam o dízimo, jejuavam, dentre outras coisas. No entanto, mentiram sobre Jesus e o mataram. Logo, eles tinham características diabólicas. Isso explica por que o homem não pode ser salvo por sua conduta ou por sua boa obra. Precisa nascer de novo. Caso o homem não se tivesse tornado filho do diabo, poderia agir de forma justa e fazer tudo certo, mas sendo filho do diabo, mesmo que tente agir certo, ainda assim irá para o inferno quando morrer, para o lago que arde com fogo e enxofre na segunda morte. Por quê? Porque o homem, sendo como é, não poderia permanecer na presença de Deus. O homem precisaria ser salvo por alguém que pagasse a pena por seus pecados, que lhe proporcionasse o novo nascimento. A tentativa de pegar uma mula velha, desajeitada e transformá-la em um cavalo de corrida não funcionará nunca. Pode-se escovar os dentes dela, lustrar as patas, alimentá-la com a melhor ração, treiná-la na pista todos os dias e abrigá-la no melhor estábulo. Mas, no dia da corrida, quando for dada a partida, tudo que ela fará será arrastar-se pela pista, porque se trata de uma mula e não de um cavalo de corrida. Para que a mula velha se transforme em um cavalo de corrida, ela teria de nascer de novo como cavalo, o que seria impossível. O homem, contudo, através do novo nascimento, poderá ser uma nova pessoa, transformada, uma nova criatura em Cristo Jesus.
A boa situação financeira de alguém não importa, nem sua boa formação escolar e religiosa. Um mero homem não pode permanecer na presença de Deus, pois sua natureza é pecaminosa. O ser humano está perdido, não pelo que faz, e sim pelo que é, pois sua atitude é resultado do que ele é. Louvado seja Deus. O homem não regenerado precisa da vida que vem de Deus, porque está espiritualmente morto, mas graça seja dada a Deus, pois Cristo nos resgatou da morte espiritual. João capítulo 5, versos 26 também nos diz, porque como o Pai tem a vida em si mesma, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus Cristo não tinha morte em si mesmo. Ele não nasceu como nós nascemos. Não continha a morte espiritual em si mesmo. Está em João capítulo 14, versos 30. Em Hebreus capítulo 2, versos 9, constatamos que Jesus provou a morte no lugar de todos. Ele levou sobre si nossa condição de morte espiritual. Note que em Hebreus capítulo 9, versos 26, nos é garantido que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, não pecados. Entenda isto. Pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado, não os pecados. Como Jesus fez isso? Não se sabe. Mas porque a Bíblia assevera que ele o fez, acreditamos que isso está feito. Porque Jesus experimentou a morte para que tivéssemos vida. Eu nasci em um lar batista no sul dos Estados Unidos e, como tal, fui criado. Mais tarde, o Espírito Santo tomou conta da minha vida e passei para o meio pentecostal. Entre os batistas, durante anos ouvi que Jesus se fez homens como nós para que nos tornássemos como ele. Louvado seja Deus. Isso, porém, não significa que Jesus tenha se tornado pecador. Éramos nós os pecadores. Significa simplesmente que ele tomou o nosso lugar como nosso substituto no momento em que nossos pecados foram postos sobre ele. Não implica dizer que Jesus tinha espiritualmente a natureza do diabo, implica dizer que ele veio para nos tirar da natureza do diabo. Significa tão somente que ele carregou os nossos pecados sobre si. Lembre-se do que Jesus falou acerca disso no Evangelho de João. João capítulo 10, versos 10, a palavra do Senhor diz assim: o ladrão, o diabo, não vem senão a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 5, versos 24, a palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 5, versos 24, Jesus não se refere à morte física, mas à morte espiritual. Em outras palavras, Jesus veio redimir-nos da morte espiritual e da consequente separação eterna de Deus. Efésios capítulo 2, versos 1, a palavra do Senhor diz assim: nos vivificou, estando vós mortos
em ofensas e pecados. Nos versículos a seguir, lemos como essa redenção aconteceu em nossas vidas. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a palavra diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é por obras que uma pessoa é salva. Certamente cremos em boas obras, porque a Bíblia diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios capítulo 2, versos 10, parte B. Mas não podemos salvar a nós mesmos por meio das boas obras. Nossas boas obras são resultado de termos nascido de novo e nos tornarmos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Pois nossa natureza espiritual mudou. Em outras palavras, sem Jesus estamos simplesmente sem socorro e sem esperança. Sem Ele, não somos nada. Mas, graças a Deus, Jesus entra em nossa vida, se o aceitamos e faz-nos nova criatura, nos faz filhos nele. Aleluias. Romanos capítulo 8, versos 14 a 16, a palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já passou da morte espiritual para a vida espiritual? Te faço essa pergunta neste momento. Caso sua resposta seja afirmativa, então Deus é seu Pai. Você consegue olhar para Ele e dizer: Deus Pai? Esse é o significado de Abba, Pai. O Espírito de Deus está dentro de você, testificando que você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo clamando a seu Espírito, Abba, Pai? São perguntas que temos que ter e respostas que temos que dar. Se o tem, você nasceu de novo. Se ainda não o tem, pela graça de Deus, você pode aceitar a Cristo neste momento, e quando você o fizer, o Espírito Santo habitará em você. Louvado seja Deus. Em Cristo, passamos da morte para a vida. Como sabemos disso? Temos um testemunho em nosso espírito sobre o qual nos fala em Romanos capítulo 8, versos 14 e 16. Nosso espírito nos confirma que somos filhos de Deus. O apóstolo João nos explica algo mais sobre isso. 1 João capítulo 3, versos 14, a palavra do Senhor diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ora, em Gálatas, também há menção sobre o amor e o espírito humano regenerado. Gálatas 5:22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito humano regenerado é amor. Se você nasceu de novo, tornou-se nova criatura em Cristo, a Bíblia afirma que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Colossenses capítulo 1, versos 13. Você foi redimido da morte espiritual. Em Gálatas capítulo 3, versos 13, nos é dito isto. Nos fala desta forma: nós fomos resgatados
da maldição da lei. A maldição da lei também inclui enfermidades e misérias. A maldição da lei, a penalidade pela violação da lei de Deus, inclui morte espiritual, enfermidade e miséria. Muitas pessoas compreendem que em Cristo foram redimidas da morte espiritual e da enfermidade, todavia não percebem que foram também redimidas da pobreza. Aleluias. Observe os textos bíblicos. Em Gálatas capítulo 3, versos 13, versos 14 e versos 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, você é de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Novamente, Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas o que é exatamente maldição da lei? Há um modo de descobrir, verificar o que diz a lei. A lei está representada nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. A primeira maldição mencionada está em Gênesis capítulo 2, versos 17, parte B. No dia em que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. Pelo que a Bíblia narra, Adão não morreu fisicamente no dia em que ele e Eva provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele só morreu fisicamente após 900 anos. Porém, no momento em que desobedeceu, Adão com certeza morreu espiritualmente. Portanto, dizer que Adão morreu não significa dizer que deixou de existir fisicamente, e sim que ele se separou de Deus. Ainda que Adão permanecesse vivo fisicamente, espiritualmente ele estaria morto. Adão quebrou com seu pecado o relacionamento de amizade com Deus. Ao voltarmos aos primeiros 5 livros da Bíblia, encontramos em Gênesis, por exemplo, a morte espiritual como maldição da lei. E em Gálatas, que fomos redimidos da morte espiritual em Cristo. Gálatas, versículo 13. Por intermédio de Jesus, passamos da morte para a vida. A morte física será destruída quando Jesus voltar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 26. Colossenses capítulo 3, versos 4. Em Deuteronômio 28, a enfermidade e a miséria são citadas como maldições da lei. Em relação à enfermidade, lemos que é uma maldição consequente da violação da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 e 61, diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres neste nome glorioso e terrível, Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Também lemos em Deuteronômio 28 que a miséria é maldição da lei. Deuteronômio 28, capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim: será, porém, que se
não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Pois bem, quais são as maldições a que se refere esse versículo da Bíblia? Deuteronômio 28, versículo 16 a 19, 38 a 40. A palavra de Deus diz assim: Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Lançarás muitas semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Miséria é uma maldição, prosperidade é uma bênção. Os versículos anteriores falam claramente sobre a miséria, mas, observando os primeiros versículos de Deuteronômio 28, aprendemos as bênçãos que sobrevinham pela observância da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 a 14, a palavra do Senhor diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardas, e terão e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Essas são as bênçãos por guardar a lei de Deus. As bênçãos são para nós hoje. Louvado seja Deus. Glórias ao Pai. Várias pessoas questionam, bem, Deus disse isso apenas para Israel. As bênçãos por obedecer à lei de Deus e seus mandamentos não se aplicam a nós. Deuteronômio capítulo 5, versos 29 nos lembra o que Deus nos disse. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. As promessas realmente foram feitas a Israel, baseadas na antiga aliança, mas observe o que a nova aliança estabelece acerca de cumprir ou obedecer às leis e aos mandamentos de Deus.
Romanos capítulo 13, versos 8, a palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Gálatas capítulo 5, versos 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atente para o que foi dito acima. Não deixe este mandamento fora de sua vida. Israel tinha de guardar os mandamentos de Deus para poder prosperar, mas sobre nova aliança também nós temos um mandamento a guardar a fim de prosperarmos. É o mandamento ou a lei do amor. Observe que Paulo, em suas cartas às igrejas, se dirigia aos gentios, não aos judeus. Por isso, entende-se que o apóstolo não falava apenas para israelitas. Assim sendo, se amarmos, cumprimos a lei. Romanos capítulo 13, versos 9 e 10. A palavra nos diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Voltando a Gálatas capítulo 3, depreende-se o porquê de não estarmos debaixo da lei de Deus, ou seja, da maldita lei. Gálatas capítulo 3, versos 13, 4, 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Louvado seja Deus! Qual foi a promessa feita a Abraão? O que Deus lhe prometera? Essa promessa era de natureza tríplice. Em primeiro lugar, era uma bênção espiritual. Em segundo lugar, uma bênção física. Em terceiro lugar, uma bênção financeira e material. Se os israelitas, debaixo da velha aliança, recebiam as bênçãos divinas por guardarem a lei, assim também nós, debaixo da nova aliança, se andarmos em amor, teremos guardado a lei e as bênçãos também virão sobre nós. Louvado seja Deus! Paulo assegurou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 3, versos 14. Ao deparar-me com essa verdade, percebi que não somente estávamos raspando o fundo do tacho, mas estávamos debaixo do tacho. O tacho estava sobre nossa cabeça. Todavia, eu cria na palavra, louvado seja Deus, e continuei crendo e pregando a finalmente sair de debaixo do tacho e pude ao menos chegar ao fundo dele. A partir de então comecei a escalar o topo. Não pense que isso aconteceu da noite para o dia, porque não é verdade. Atravessei vales, montanhas do leste do Texas, pregando sobre prosperidade sem ter ao menos uma moeda de 10 centavos no bolso. Eu possuía um carro usado com 4 pneus carecas e estepe algum. Eu aparentava qualquer coisa menos uma pessoa próspera.
mas continuei pregando sobre prosperidade porque acreditava que era possível. Eu sabia que se a Bíblia falava sobre o assunto, era verdade. Não importava se eu já tivesse obtido ou não essa prosperidade. Deus nem sempre acerta tudo no sábado à noite. Quando estão em dificuldades, muitas vezes as pessoas imaginam que fizeram algo errado porque a solução divina não foi dada. Deus nem sempre liquida tudo todo primeiro dia do mês. Tampouco no início de cada ano. Mais cedo ou mais tarde, porém, o dia do acerto chega. E com certeza, quando esse dia chegar, você vai gostar de estar presente, caso tenha semeado a semente certa. Porém, caso tenha semeado a semente errada, não vai querer estar por perto quando o dia do acerto vier. Se você constatou que tem feito isso, é melhor que se arrependa imediatamente e invoque a cobertura do sangue de Jesus. Então, Deus o perdoará e esquecerá o assunto, e você poderá prosseguir da forma correta. Como já mencionei, algumas pessoas afirmam que essa história de prosperidade é coisa do Antigo Testamento, mas em vários trechos da Bíblia, das Escrituras, comprova-se que as bênçãos de Abraão, inclusive a de prosperidade, são também para nós que estamos subordinados à nova aliança. No Antigo Testamento, de acordo com o livro de Deuteronômio, a miséria viria sobre o povo de Deus caso lhe desobedecesse. Tal maldição sobreveio, porque o povo deixou de agir de acordo com os mandamentos e estatutos do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23. Portanto, a maldição da lei deveria atingir-nos também. Mas, graças a Deus, em Gálatas capítulo 3, versos 13, é garantido que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observe que Cristo se fez maldição por nós. Não está escrito que ele se fez maldição por si mesmo. Não. Jesus se fez maldição por nós. Ele se tornou nosso substituto. A maldição caiu sobre ele, ao invés de sobre nós. Jesus aceitou-a para que pudéssemos ser livres. 2 Coríntios capítulo 8, versos 9. A palavra do Senhor nos diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pelas suas pobrezas enriquecesseis. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, sendo rico, por nossa causa fez-se pobre, para que por sua pobreza pudéssemos ser ricos. Alguns poderiam dizer: isso significa apenas os ricos de espírito, mas isso não é verdade. O único aspecto em que Jesus se tornou pobre foi o material. Ele não se tornou pobre espiritualmente, porque os espiritualmente pobres não poderiam ressuscitar mortos. Se pudessem, qualquer um faria. Os espiritualmente pobres não poderiam transformar água em vinho. Não! Jesus certamente não era alguém pobre espiritualmente. Além disso, os espiritualmente pobres não poderiam alimentar 5.000 pessoas com o lanchinho de um garoto. Mas Jesus o fez. Os espiritualmente pobres não poderiam fazer as curas e os milagres
que Jesus fez. Deus quer que seu povo tenha provisão abundante. Jesus se tornou materialmente pobre porque Ele foi nosso substituto. O texto bíblico nos assegura que Deus supriria nossas necessidades segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 19. Paulo se dirigia à igreja de Filipos, mas isso pode ser aplicado a todos os crentes. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O texto fala sobre o suprimento de todas as nossas necessidades, inclusive financeira, além de outras, é claro. De fato, nesse capítulo de Filipenses, Paulo se refere a coisas materiais e financeiras, uma vez que nos versos anteriores percebe-se que essas palavras foram ditas aos cristãos que haviam contribuído financeiramente com o ministério do apóstolo. Em 2 Coríntios capítulo 8, versos 9, está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. As pessoas interpretam mal a palavra rico. Alguns perguntam: você está dizendo que Deus vai fazer com que nós todos sejamos milionários? Eu não disse isso. A palavra riqueza, de acordo com o dicionário, significa grande quantidade, abundância. Em outras palavras, significa suprimento abundante. E é exatamente a isso que Paulo se referia em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo não disse: o meu Deus há de suprir metade de suas necessidades. Ele disse todas. É uma promessa de provisão plena. Louvado seja Deus. Jesus mesmo recomendou em Mateus capítulo 6, versos 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto não diz que todas estas coisas seriam tiradas. Não. Essas coisas seriam acrescentadas, mas o que seriam essas coisas? São benefícios materiais para alimentação, vestuários e etc. Tudo que representa nossa necessidade material. Muitas pessoas pensam que é um sinal de espiritualidade viver usando um chapéu rasgado, os sapatos furados e as roupas gastas, mas não é isso que Jesus disse. E sim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Compreendendo a lei de dar. Em Lucas capítulo 6, onde Jesus prometeu: dai e ser-vos-á dado, no versos 38. Ele estendeu a mais de uma área. Ele também referia-se à área financeira. O restante do versículo diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Eu creio que Jesus falou a verdade. Observe que Jesus disse: vos darão. Obviamente, Deus está por trás de tudo, mas são os homens que vos darão. Recordo-me de uma ocasião em que dirigia uma cruzada em Dallas, no Texas. Um amigo meu morava lá. Ele ia
às reuniões e eu o acompanhei até sua casa após um dos cultos. Ele me entregou US$ 100. US$ 100 naquela época corresponderia a uns US$ 2.000 atualmente. Esse amigo meu era professor de uma classe masculina em uma grande igreja daquela cidade. Ele declarou: irmão Reagan, dou os meus dízimos e minhas ofertas em minha igreja. Esse dinheiro que lhe dei é uma oferta extra, além dos dízimos e das ofertas que costumamos dar. Quero que saiba disso. Meu amigo prosseguiu falando. Temos um sujeito em nossa igreja, um evangelista, que dirigiu uma série de reuniões para nós. Na primeira noite, ele pregou sobre Lucas capítulo 6, versos 38. A partir de então, não falou sobre outra coisa. Durante 2 semanas, leu aquele mesmo texto todas as noites antes de pregar. Quando terminamos aquela série de reuniões, o evangelista comentou comigo que o pastor não sabia o que fazer, mas queria levantar uma oferta para a aquisição de um novo sistema de ar-condicionado. Ele prosseguiu. Isso ocorreu há mais de 40 anos, quando o dinheiro tinha mais valor. O sistema de ar-condicionado estava obsoleto e necessitávamos de um novo. O aparelho antigo era tão velho e ultrapassado que eles também precisariam colocar alguns dutos. Tudo isso custaria por volta de US$ 10.000. O evangelista apenas disse: vou colocar minha Bíblia aqui no púlpito e vou abri-la em Lucas capítulo 6, versos 38. Não quero que vocês deem algo que esteja dentro de suas possibilidades. Quero que deem algo além de suas possibilidades. Venham e coloquem a oferta sobre o versículo, creiam e orem. Senhor, estou agindo de acordo com esse versículo. Com a medida com que estou medindo, quero ser medido também. Dar algo que você não pode é uma medida muito maior do que dar o que pode. Lembre-se do episódio narrado em Marcos capítulo 12, versos 43, e em Lucas capítulo 21, versos 3, em que Jesus observava as pessoas ofertando. Quando uma pobre viúva depositou 2 moedas, Jesus revelou que aquela viúva pobre depositara no gasofilácio mais do que todos. Por quê? Porque deu tudo o que tinha. Então, aquele meu amigo prosseguiu. 3 empresários conversaram comigo e pediram-me para orar para eles. Falaram comigo ao fim da aula da escola dominical, assim que nós dirigíamos ao salão para o culto matutino. Esses empresários estavam em apuros. Aliás, os banqueiros e os agentes financeiros disseram a 2 deles que seria decretada a falência de seus negócios, da sua empresa. O outro empresário também estava bastante endividado. Eu sabia que se esses homens ofertassem, daria algo que eles não podiam, porque não tinham nada para dar. Mas um dos empresários me disse, mais tarde, que ele se dirigiu até o altar e colocou seus últimos US$ 200 sobre a Bíblia. Outro que também estava com problemas financeiros deu US$ 500 e o terceiro, que estava à beira da falência, deu US$ 200. O professor da escola dominical continuou. Sou testemunha de que, em um período de 30 dias, todos aqueles 3 homens saíram do vermelho e ficaram em boa situação de negócios. Eles honraram a Deus e Deus os honrou, mas perceba que eles não deram apenas para obter algo,
Isso seria interesse. Eles queriam ver a obra de Deus prosperar. Conserve as coisas dentro da perspectiva certa. Em outras palavras, tenha atitude e motivações corretas. Agindo assim ao ofertar, você poderá crer em Deus e obter retorno daquilo que foi ofertado. Honre a Deus com sua fé, com suas ofertas e com motivações corretas. Em uma igreja que pastoreei, um de meus diáconos confessou-me: sabe, irmão Reagan, estou salvo há mais de 30 anos. Tenho dado meus dízimos todos esses anos, mas se algo de sobrenatural me aconteceu na área financeira, refinar um emprego, ninguém ensinar sobre o estou. Que ele o mandou fazer. Cria naquilo que faz, não dar o estar, agir com em diante seus dízimos no domingo de manhã. Deus, antes de tudo, pela sua salvação, é de Deus. Expliquei que ele orasse. Eu que ao entender por que eu faço, mas sei que isso, por isso dou. Não teria-se a entrega das 3, versos 9 diz: ou fazendo e com. Ele disse: aos que me honrar, o diácono que orar, tudo e dar-se-vos-á. Eu faço essa oferta por fé. Pede àquele homem e ele te dará, porque será usado por Deus. Não se passaram 30 dias até que ele voltasse com um sorriso largo, dizendo: funcionou, irmão Reagan. Durante anos, a promessa sobre a entrega de seus dízimos e ofertas não se realizou. Por quê? Porque ele não tinha agido por fé. Suas motivações e sua atitude estavam totalmente erradas. Mas, quando ele consertou sua atitude e suas motivações, foi abençoado. Não deixe que as bênçãos do Novo Testamento lhe sejam roubadas. A Bíblia, em Hebreus capítulo 7, versos 8, testifica: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali. No Velho Testamento, porém, aquele de quem se testifica que vive, que é Melquisedeque. Quase sempre, ao encontrar algo de bom nas Escrituras, as pessoas dizem: bem, isso é apenas para os judeus, não é para nós. Mas no Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus sobre a nova aliança afirma que aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, se referindo a Jesus. Do ponto de vista natural, são seres humanos mortais que recebem os dízimos, mas, na verdade, quem realmente os acredita é aquele, Jesus, de quem se testifica que vive. Bem, Jesus disse de si: sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 18. Então acredite que a bênção de Abraão, a bênção por guardar os mandamentos de Deus, isto é, a sua palavra, é nossa por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que vive e viverá pelos séculos dos séculos. A bênção de Abraão inclui a prosperidade financeira e é para nós hoje. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, versos 14 e 29, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos
a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A bênção de Abraão é nossa, mas precisamos entender exatamente o que era a bênção de Abraão. Sabemos que era uma bênção tríplice. Primeiro, Deus prometeu a Abraão que o faria enriquecer, Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. Gênesis capítulo 13, versos 2. Alguém poderia perguntar, você está afirmando que Deus disse que nos faria rico? Sim, foi isso que eu disse. Então você está afirmando que ele nos tornaria a todos milionário? Não. Como já disse, a palavra riqueza no dicionário significa grande quantidade, abundância. Eu creio que há abundância na área espiritual, na área física e em cada área de nossa vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela abundante provisão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1954, dirigi uma série de reuniões na igreja do irmão lá em Nova Jersey. Ele era ministro das Assembleias de Deus e presbítero executivo daquela denominação. Hospedei-me na casa desse irmão. Ele tinha quase 70 anos na época e eu 36. Ele tinha sido batizado no Espírito Santo em 1908 e fora enviado como missionário à China em 1911 com a esposa e os 2 filhos. Não havia organização missionária alguma nos currículos pentecostais naquela época. E por isso esse irmão não obtinha ajuda da parte dele. Contudo, havia uma missão em Londres que o sustentava. O único problema era que essa missão não cria no dom de línguas estranhas. O irmão, então, me contou que assim que ele começava a orar, Deus lhe falava que ele estava recebendo o dinheiro de forma desonesta. Ele não deveria pregar sobre o batismo com o Espírito e sobre o dom de falar em outras línguas para aquelas pessoas, porque a organização missionária que o patrocinava não cria nisso. Secretamente, ele havia levado muitos daquele país a serem cheios do Espírito. Então ele orou, Senhor, o que vou fazer? O Senhor lhe respondeu, peça demissão da organização. Aquela organização lhe enviava $103 por mês. Isso significa $1.236 por ano. O missionário retrucou, Senhor, o que farei? Ninguém mais envia sustento para mim, para minha esposa e meus filhos aqui na China. Deus o ordenou, entregue esse trabalho para algum outro missionário daquela organização. Vá para outra cidade e comece um novo trabalho. Essa é a minha vontade. Pense nisso. Aquele missionário foi orientado que iniciasse um novo trabalho na China em 1912. Já era bastante difícil fazer isso nos Estados Unidos em 1912, ainda hoje é difícil, só pela fé. Então esse irmão prosseguiu, fiz o que Deus disse, mas ainda questionava sobre o que faríamos. Não tínhamos ajuda alguma, então o Senhor falou ao meu coração, você não sabe que prometi torná-lo rico? O irmão estava confirmando algo de que eu já havia recebido revelação em meu espírito. Eu não tinha pregado sobre isso ainda, pois queria uma confirmação primeiro. Compreendi essa verdade em 1950, quando o Senhor a revelou para mim. Aquilo estava funcionando na minha vida pessoal.
Assim que comecei a comentar isso com o irmão, ele disse: percebi que Deus andou falando com você. Agora, deixe-me dizer-lhe o que o Senhor me falou em 1911. Quando me demiti da organização missionária, Deus disse: não prometi torná-lo rico? Havia algumas áreas que eu não incluíra até que o irmão me houvesse revelado. O missionário respondeu ao Senhor: não, eu não sabia que o Senhor prometera tornar-me rico. Se o Senhor prometeu, eu fico grato em saber onde está escrito isso. Gálatas, capítulo 3, versos 13. Louvado seja Deus. Aleluias. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. O irmão esclareceu para mim então. Pedi demissão e comecei um novo trabalho. Nos primeiros 6 meses de 1912, parecia que eu e minha família iríamos morrer de fome na China. Era como se a promessa não pudesse ser realizada. Como você pode perceber, nem sempre se pode ir pelo que parece. Sua fé era testada. Naquele momento, a fé desse irmão estava sendo testada. A prova de sua fé, de acordo com a Bíblia, é mais preciosa que o ouro. Como eu disse, Deus nem sempre nos recompensa no início de cada mês ou mesmo a cada 6 meses. Mas o irmão pôde testemunhar. No final de 1912, ele verificou que Deus dera para ele $3.750. No início do século XX, $3.750 era muito dinheiro. O montante que Deus lhe dera foi três vezes maior do que a missão em Londres que o enviava. Queridos amigos, notem que aquele irmão ficou agradecido ao descobrir que Deus prometera que o tornaria rico. Ele se tornou milionário? Não. Mas ele e sua família tiveram provisão abundante. Suas necessidades foram supridas plenamente. Alguns pensam que ter dinheiro é pecado, mas muitas pessoas não são pobres por honrar a Deus. Pelo contrário, elas são pobres por desonrar a Deus. Alguns dizem: irmão Reagan, eu tenho medo do dinheiro porque li na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não diz isso, e sim que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. 1 Timóteo capítulo 6, versos 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é errado possuir dinheiro, errado é o dinheiro ter você. Errado é o dinheiro ser o seu senhor. Deus quer que seu povo tenha as necessidades supridas plenamente. Por isso, creia em sua palavra. Ela garante que fomos redimidos da maldição e da miséria. Exercite sua fé. Conserve certas suas motivações e atitudes ao contribuir e verás o resultado.
Quando você agir assim, será abençoado, porque a bênção de Abraão se estende até você. Louvado seja Deus. Amém.